queridos, eu quero hoje trazer a palavra, ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Hoje nós vamos ministrar uma palavra muito especial. E essa palavra tem tudo a ver com família. Porque eu acredito no projeto chamado família. Eu não acredito nada fora do contexto ministerial sem a base ser família. A família é a base de tudo. E hoje nós vamos pregar sobre o tema: nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso no lar. Eu quero que você hoje saia daqui com essa convicção, porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para te honrar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o apóstolo Marcos Campelo e nós estamos aqui para abençoar a sua vida, amém? E eu quero que você abra a Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Deus Altíssimo. Temos muito de Deus para receber nessa noite, amém? Não sei o que é que esse púlpito agora ficou mais arrumado. A Bíblia diz assim: e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Diga: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Vou repetir, diga comigo. Ele disse, diga: deverá pagar quantas vezes? Eu não ouvi. Quantas vezes? 4 vezes o preço da cordeira. Porquanto agiu sem misericórdia. Diga: pagar 4 vezes. Você é esse homem, disse o profeta Natã. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos do Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Diga comigo: por que você desprezou a palavra do Senhor? Diga: fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez as escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado.
você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Oremos ao Senhor. Espírito de Deus, fala ao nosso coração, que essa palavra, Pai, flua como rios de água viva, e que cada vida que chegou aqui sinta-se tocado pela tua palavra, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se assentar, por favor. Queridos, nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso no lar. Essa palavra Deus me deu, e esse texto que acabamos de ler fala justamente da vida de um homem que não tinha nada na vida e que Deus deu tudo para ele. Este homem era Davi. Davi era um plebeu, ele era o menor da casa dele, que na realidade não herdava nada, só quem herdava era o primogênito. E Deus confundiu a terra e tirou o primogênito de cena e colocou o menor da casa em evidência para honrar a vida de Davi. E Davi era filho de Jessé, morava em Belém, não tinha linhagem real, não tinha nenhuma influência política, não era um homem de status, não era um homem de know-how. Não. Ele era um pastor de ovelhas, que pastoreava as ovelhas no quintal da casa do pai. E Deus diz para o profeta Samuel, diz: vai à casa de Jessé, o belemita, porque lá eu provi um rei. E nesta época já existia o rei chamado Saul, mas Saul estava fora da visão de Deus, e Deus assim diz: a partir de hoje eu estou destituindo Saul, e eu estou provendo um novo rei. E disse para o profeta: vai à casa de Jessé. E quando ele chega lá em Jessé, vem Amidom, vem Abinadab, vem os irmãos de Davi, homens de guerra, homens preparados, homens que tinham uma postura de guerreiro. E passa o primeiro, o segundo. Quando o profeta olha para aquele irmão de Davi, o Abinadab, ele se encanta e diz: perante mim está o ungido do Senhor. Aí Deus teve que se intervir e dizer: calma aí, tu olhas o exterior, eu olho o interior, não é este, nenhum, pode passar, quando chegar diante de ti eu bradarei. E aí se passou os 7 irmãos de Davi. Davi era o oitavo, a raspa do tacho. E aí Deus começa a trabalhar. Cadê? Passaram-se todos os teus filhos diante de mim? O profeta pergunta ao pai, chamado Jessé. Jessé disse: só tem um caçula, que está apacentando minhas ovelhas. Ele disse: ninguém come, ninguém se assenta na mesa, enquanto Davi não chegar. Estou eu, parafraseando, imagino que já era tarde, todo mundo com muita fome, foram atrás de Davi nas carreiras, para Davi vir, para todo mundo comer. Porque a ordem profética era: ninguém se assenta na mesa enquanto Davi não chegar. Então, Davi, antes de chegar, já estava sendo honrado pelo poder de Deus. Porque é assim que Deus faz. Aí Davi chega, e quando chega, o Espírito de Deus brada na vida do profeta, e Deus diz: este é o meu ungido que perante ti está. Ungiu perante todos os que aqui estão. E ele pega o chifre, o chofar de azeite e entorna, derrama sobre ele. E a Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou. Diga: daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou. O que é se apoderar? Se apropriar. E quem se apropria de algo tem poder de manuseio, tem poder para definir onde coloca ele, o que faz com ele, como quer ele. E foi assim que Deus fez na vida de Davi. E Deus tinha prometido naquele momento que Davi iria ser rei. E a Bíblia diz que naquele período existia o rei Saul. Saul não obedecia mais a Deus, estava endemoniado, cheio de problemas.
Deus não falava mais com ele, e ele chegou a ir até uma cartomante para ouvir algo, porque ele queria uma direção. E ele foi até um centro de feitiçaria para querer ouvir uma palavra. Veja, quando o homem está perdido, sem Deus e sem direção, aonde ele chega. E Deus já tinha desprezado Saul, e ele estava opresso. E a Bíblia diz que ele diz: olha, arruma alguém para me trazer um louvor, alguém que toque, que cante, que faça alguma coisa. Aí disseram: a gente já sabe quem vai trazer. A fama de Davi era grande, e diz: tem um jovem chamado Davi, o filho de Jessé, que toca e canta como ninguém. Por quê? A Bíblia diz que daquele dia em diante, o que aconteceu, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi, e veio sobre ele a unção do louvor. Diga: a unção do louvor. E a Bíblia diz que ele louvava, e quando ele louvava, os espíritos malignos saíam da vida de Saul, e ele era liberto, aliviado. E ali ele começou agora a ter um contato direto com o rei. E uma certa vez, ele foi levar comida para os irmãos que estavam na guerra. E já foi uma outra situação. Quando ele chega lá, está todo mundo encurralado, e um gigante bradando de dia e de noite, dizendo: cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus de Israel? O exército de Israel, que não vale nada. Quando Davi chega e ouve aquilo lá, Davi já pergunta: quem é este incircunciso? Quem é este que não tem aliança com Deus, que se atreve a falar desta maneira? Aí os irmãos de Davi que estavam lá disseram: esse daí é o gigante Golias. E ele disse: por que alguém não já desceu o vale para lutar contra este homem e destruí-lo? Aí os irmãos de Davi disseram: ninguém tem esse poder, ninguém tem essa condição, e ninguém se atreveu, ninguém se candidatou. E existia um prêmio, que quem matasse o gigante Golias se tornava genro do rei, a sua tribo nunca mais pagava impostos, tinha um prêmio de ouro e prata. Então o homem se tornava rico, mas mesmo com todo esse aparato, ninguém se atrevia, porque na vista daqueles homens era morte certa. Davi disse: não tem ninguém para lutar? Não. Ele disse: eu vou. Os irmãos de Davi disseram: não te atreve, volta para casa, vai tomar conta das tuas ovelhas, porque aqui não dá para você, você não tem a mínima chance. Ele disse: mas eu vou lutar, vocês não querem, eu vou falar com o rei. Quando ele chega na presença de Saul, Saul disse: você não tem a mínima chance também, vá para casa, você vai morrer. Ele disse: não, eu vou lutar. Então ele tem a negativa da família em primeiro lugar, depois tem a negativa do seu líder, porque líder sem visão é pior do que é cego. Líder sem direção de Deus é pior do que cego em tiroteio, não sabe para onde vai. E aí Davi disse: deixa eu te falar uma coisa, meu líder. Uma vez eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio uma ovelha para matar as ovelhas de meu pai. Eu parti para cima do urso e matei o urso. Outra vez veio um leão para matar as ovelhas de meu pai, eu matei o leão e não deixei o leão comer as ovelhas do meu pai. Eu vou lutar contra esse incircunciso. Aquieta, reda, afasta, vai. Tá bom, então vai. Já que tu quer ir, eu vou te dar minha couraça, vou te dar a minha roupagem. Quando ele veste, ele não teve nem condição de andar. Ele disse: tira, não dá para mim, porque aquela couraça tinha mais peso de pecado do que de ferro, eu acho. E aí o que é que acontece? Ele desce o vale, pega 5 pedrinhas, coloca no alforje e uma na funda. E a Bíblia diz que ali o Espírito de Deus se manifesta e ele mata o gigante com uma pedrada só. E ali ele se torna agora genro do rei, porque naquele momento Deus estava trazendo para ele uma segunda unção. A primeira unção, unção do louvor. Segunda agora, unção da ousadia. Diga: unção da ousadia. E ele agora estava se apropriando do que Deus lhe deu. Unção da ousadia. Encarou o gigante e venceu. Qual o gigante que está te atormentando?
o gigante chamado problema familiar, traição do marido, divórcio, separação, confusão, contenda, humilhação. Como é que se dá o nome desse teu gigante? Eu não sei qual a nomenclatura que tu estás dando a ele, mas uma coisa eu lhe digo, a receita é a mesma. Ele vai cair. Ele vai cair. E o Espírito de Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele vai te honrar. Amém? Ele vai te honrar. E ali ele começa a prosperar. E depois vem outra unção, chamada unção da intrepidez. Ele começou a ser intrépido, não tinha mais medo de nada. Era uma catepilha, era um trator. E ele começou a largar as tendas de Israel e se tornou conhecido. E o que acontece? Ele começou agora a ganhar o prestígio de todos. Então ele era intrépido. Não importa se tinha 10 inimigos, se tinha 1000, se tinha 500. Ele ia e vencia. Porque ele tinha essa unção chamada unção de ousadia. A primeira unção do louvor, a segunda unção da ousadia, a terceira unção, a intrepidez. O homem de Deus precisa ser intrépido. Amados, para nós chegarmos aqui, tivemos que enfrentar toda essa situação aqui com intrepidez. Porque muitas vezes as portas que nós batíamos era não dá, não tem condição. Alphaville é impenetrável. Eu disse, eu conheço uma cidade chamada Jericó que diziam que ela era impenetrável. Mas as muralhas delas caíram e Deus entregou a Josué, seu rei, o exército, os valentes e os guerreiros na mão de Josué. E eu profetizo que Alphaville e Barueri, o Senhor está nos entregando na autoridade do nome do Senhor dos exércitos. E não tem muralha do 0, do 1, do 2, do 13, do 14, do 15. Não tem muralha. Nós vamos penetrar e as muralhas cairão e a glória de Deus será manifesta. Eu não cheguei aqui para brincar, eu cheguei aqui para profetizar as nações e liberar a unção que o Espírito de Deus me mandou. Eu cheguei aqui na autoridade, com classe, com educação, com amor, com respeito, mas com autoridade. Deus deu essa oportunidade para Davi. E ele se tornou um homem com a unção da intrepidez. Depois veio outra unção, aonde era uma unção maravilhosa, que era uma unção chamada unção da conquista. Primeira unção do louvor, segunda unção da ousadia, terceira unção da intrepidez e a quarta unção, unção da conquista. Davi recebeu naquele dia esta unção. E eu libero sobre tua vida essa unção. A unção da conquista. A unção de ser conquistador. E ali Davi começou a conquistar primeiro o coração de Saul. Depois conquistou a vitória sobre o gigante Golias. Veja quantas conquistas. Depois conquistou a filha do rei como prêmio. Depois conquistou isenção total de impostos. Depois conquistou o prestígio da nação. E quando ele vinha das guerras, o povo gritava: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Não tinha rede social, rádio, televisão, não tinha nada. Mas o povo enxergava que existia na vida de Davi uma unção de conquista. E agora, depois de todo esse aparato, Deus dá a vitória a Davi e Davi conquista o trono. Conquistou o reino. Deus permitiu que Saul saísse de cena em definitivo e Jonatas. E Deus entrega agora nas mãos de Davi o reino. Veja que unção de conquista. Conquistou a vitória sobre Golias. Conquistou a filha do rei como prêmio. Conquistou o ouro, a prata. Conquistou o carisma do povo. Conquistou o trono. Porque a unção da conquista, ela abre portas. Diga, a unção da conquista abre portas. Eu libero sobre tua vida essa unção.
Essa unção de conquistas virá sobre tua vida nesta noite, e o Espírito de Deus, Ele vai abrir porta dentro de porta, coisas grandes, porque o Senhor, Ele está liberando isso aqui, nesta noite. Tem uma unção sobrenatural sendo liberada nesta noite. Receba! Receba! Você vai usufruir disso, porque Deus está liberando. Davi chega no reino, e ele chega com sabedoria, chega com classe, chega quebrantado. Existe uma cultura na monarquia de que quando outro rei assume o poder, a família do rei anterior normalmente era morta, ou tinha que ser dissipada, ou sumir da região em definitivo, para que não houvesse rebelião no reino. Era uma cultura. E aí Davi, quando chega e se torna rei, a primeira coisa que ele fez foi perguntar se existia descendente de Saul e de Jonatas. E todo mundo achava que ele iria cumprir o protocolo, porque cumprir o protocolo era matar todos os familiares da monarquia passada. Aí disseram: olha, só existe um cara, mas nem serve. Quem é? É um filho de Jonatas, mas é aleijado, não serve. Davi disse: onde ele mora? Ele mora em Lodebar. Lodebar, aquela terra miserável, mora lá. Mora na casa de quem? Na casa de Maquir. E ele é aleijado. É filho de quem? De Jonatas. Jonatas, o meu aliado, o que eu tinha aliança com ele. Sim, ele é filho de Jonatas. Manda chamá-lo, quero falar com ele. Todo mundo esperava que Davi matasse este homem chamado Mefibosete. Mefibosete. E foram buscar Mefibosete. Quando chega lá, Mefibosete aleijado, morando na casa de Maquir, na cidade de Lodebar, que era a mais pobre, a mais miserável que tinha na região. Chega um bocado de guardas lá, querendo levar o homem para se apresentar diante do rei. E os guardas perguntam: és tu Mefibosete, filho de Jonatas? Ele poderia dizer: saiu pela porta dos fundos agorinha, corre atrás dele, porque talvez vocês peguem ele. Não é você não, ali, corre. E quando eles fossem embora, ele pinotar. Mas sabe o que ele fez? Ele assumiu sua identidade. Ele disse: sou eu mesmo. Ele sabia que ia morrer, porque ele conhecia o protocolo. Ele disse: sou eu, Mefibosete, filho de Jonatas. Ele disse: te arruma, te ajeita, que tu vai falar com o rei. Quando ele chega diante de Davi, Davi faz a pergunta novamente e diz: és tu Mefibosete, filho de Jonatas? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: pois a partir de hoje eu quero fazer uma coisa contigo. Ele esperava dizer: vai me oferecer uma morte rápida, né? Pelo menos. Vai me decapitar rapidamente, eu dar uma punhalada no coração que eu não vou nem sentir muita dor. Davi disse: a partir de hoje você vai comer na mesa do rei. A partir de hoje, toda a riqueza do teu avô, do teu pai, eu vou te restituir. Eu vou te dar. E todo mundo ficou pasmo, porque Davi estava quebrando o protocolo. O protocolo era matar. O protocolo era disseminar, erradicar totalmente a família anterior. Mas Davi pega Mefibosete e bota ele para comer na mesa. Davi começou mostrando que era um homem cheio do Espírito Santo, que era um homem que respeitava a aliança, que era um homem que honrava as suas alianças. E a aliança de Mefibosete foi estabelecida em Jonatas, que era amicíssimo de Davi. Mesmo sendo filho do rei Saul, ele amava mais Davi do que sua própria alma. O que fez ele amar Davi mais do que sua própria alma? A unção da conquista. Deus vai colocar pessoas na tua vida, no teu caminho, que te amem de verdade. Deus vai colocar na tua vida, no teu caminho, pessoas que te respeitem, que queira te ajudar de verdade, que queira te honrar de verdade. Assim. Porque foi assim que Davi fez. Davi fez isso.
Qual o retorno que Mefibosete para viajado? Não tinha o que oferecer. Todos os que tinham sido confiscados, Davi foi que devolveu a ele. Deu tudo de volta, ouro, pagar, tudo. Eu sou um cachorro, não tenho valor nenhum. Mas Davi disse: não, você é filho de um homem que eu tinha aliança com ele, e a aliança perdurará em você. A aliança transcende, a aliança não para no tempo. Quando nós temos uma aliança, amados, as alianças são renovadas de geração em geração. Deus, Ele está falando ao nosso coração. Davi começou otimamente bem, governando, alargando as terras, um rei de excelência, um cara altamente politizado, cheio de estratégia, um dos maiores estrategistas até hoje, comentado em Israel. Deus deu tudo para ele. Deus deu o reino, deu ouro, prata, as mulheres do reino, deu tudo. E ele começou a governar, conseguiu unificar todas as tribos, porque antes em Israel as tribos tinham autonomia e cada uma se governava, tinha um líder lá. E ele consegue reunir as 12 tribos de Israel. Você veja a capacidade que o cara tinha. Ele conseguiu articular e gerar unidade. Conseguiu juntar as 12 e disse: sou eu o rei das 12. A capacidade que ele tinha, a capacidade de influenciar, a capacidade de administrar, a capacidade de governar, a capacidade dele extraordinária. E Davi conseguiu conciliar. E pegou os 12, colocou debaixo dele e disse: vocês vão trabalhar comigo, mas eu sou o rei. E conseguiu fazer. Começou certo. Maravilha. Um rei de excelência. Trabalhava toda hora, todo dia, todo momento. Mas ele tinha um grave problema. Ele se esquecia da sua família. Ele se esquecia da sua casa. Liderança forte só continuará sendo liderança forte com a família do lado. Ah, mas aquele cara é uma liderança forte, mas se a família dele não estiver do lado, ele é forte hoje, mas amanhã ele vai se tornar fraquinho. Porque a família é que consolida. A família é o lastro. A família é o lastro. Você sabe o que é que significa esse termo lastro? Lastro é a base. Um país só pode emitir dinheiro, fabricar moeda, papel moeda, se o país tiver lastro. O país está em crise, não tem ouro. O país que é rico é o que tem ouro. Então, se tem ouro, pode fabricar papel, pode fabricar moeda. Não é só botar a máquina da Casa da Moeda para rodar lá dia e noite, não. Não é assim que funciona. Tem que ter lastro. O país tem que ter riqueza. Porque aquela moeda, ela não só vale internamente, ela vale no mundo inteiro. Então tem que ter lastro. A nossa vida é assim. Temos que ter lastro. O que é que nos sustenta? Onde está o nosso lastro para nós podermos decolar? O lastro do homem de Deus é a família. É a família. Davi era um excelente administrador, um homem maravilhoso para governar. Mas o que acontecia? Ele não tinha tempo para a família. A Bíblia diz que ele começou a fazer coisas erradas. E uma certa vez, ele, em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa. E veja o que aconteceu. Ficou na varanda. E quando ele olhou, ele viu a mulher do seu melhor soldado tomando banho nua. Ele colocou o olho em cima dela, uma mulher chamada Betseba. E disse: eu quero Betseba, eu quero ela. E manda chamar Betseba. E quando Betseba vem, ele se apodera de Betseba, tem relações com Betseba, adultera com Betseba. E não só uma vez, isso foi várias vezes, a ponto dela engravidar.
E ele agora criou uma estratégia, porque ele era estrategista, né? Para ocultar o seu pecado, ocultar o escândalo. Ele chama o marido dela, que está na guerra, e diz: volta, vai te deitar com tua mulher, vai descansar. E ele queria que o marido tivesse se deitado com a esposa, porque aí acabou-se. Naquela época não tinha DNA, ninguém sabia de nada. O menino os dois poderiam ser negro, e se o menino nascesse galego, não, foi um presente de Deus, é assim mesmo, amém. O pai não é branco e o outro é branco, aí o menino nasceu negrinho, maravilha do céu, porque era assim mesmo, não tinha como se questionar nada. E se os dois fossem negro e viesse branco, não tinha que questionar, não, é assim mesmo, foi de Deus, presente do Senhor, né? Aquela coisa toda. Então o povo não tinha noção, então era fácil obscurecer, né? Se o casal fosse negro ou se fosse branco, acabou. Davi pensou assim também. Aí Davi disse: não, nós vamos colocar o marido dela para ter relações com ela. Acabou, o menino vai nascer. Se não nascer parecido com ela ou com ele, é problema deles, aí resolve para lá. Acabou. Chama o marido dela disse: olha, meu rei, eu não sou digno de ir para minha casa, porque eu tenho que lutar tuas guerras. Vê a fidelidade do cara. Eu vou dormir aqui na porta do teu palácio, mas eu não vou voltar para casa. Volte para casa. Não vou voltar, porque não é justo que eu esteja me deleitando com minha mulher e os meus compatriotas na guerra, lutando, morrendo. A fidelidade. Não teve jeito desse homem para casa. Aí Davi disse: tá bom, então volta para a guerra amanhã e leva uma carta e entrega a Joabe, que é o capitão. E ele vai com a carta selada, levando sua própria sentença de morte. Aí quando ele entrega a carta a Joabe, Joabe lê e disse: Joabe, aqui é Davi, coloca este homem na frente da batalha e manda o exército de Israel recuar e deixa ele só na luta. É uma forma de resolver o problema. Morreu na guerra, morreu lutando, a gente ainda vai dar uma medalha para ele, fazer um enterro digno, de honra, né? E aí, estava tudo certo, e foi o que aconteceu. Ele matou Urias, programou direitinho, e aí colocou Urias na frente da batalha, e Israel recuou e deixou Urias só. E os inimigos vieram, os filisteus mataram Urias. Urias morreu, foi honrado, maravilha, tudo certo, tranquilo, a mulher está livre. Ele vem a Betseba para minha casa. Você está viuvinha, filha, então agora é a vez do rei ficar com você em tranquilidade. E aí ela vem gestante. Mas ele se esqueceu que Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido. Ele se esqueceu que o Yahvé, que o Jeová Jireh, que o Yeshua HaMashiach é aquele que entra onde ninguém entra. Ele se esqueceu desse detalhe. Que ele se esqueceu que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Mesmo ele sendo um exemplo, ele se esqueceu. E um grande problema de liderança é quando o líder ele tem memória curta. Um líder de memória curta é uma catástrofe, porque ele se esquece quem deu gasolina para ele ir para a igreja. Ele não era líder, mas não tinha gasolina. Ele não tinha sapato, o sapato era um rombo embaixo. Ele ganhou um sapatinho do irmão, né? Ele ganhou uma camisa do irmão. Ele ganhou uma feirinha do irmão. Ele ganhou uma cesta básica do irmão. Aí ele cresceu, se esqueceu de quem matou a fome dele, de quem deu um sapato, de quem pagou a energia dele, que estava lá acumulada 5 contas, o corte, o macaco, o gorila já estava lá dentro. Aí muita gente ajudou, e depois que ele está lá em cima, ele joga todo mundo para trás. Aí esse líder que se chama líder de memória curta não prosperará. Irmãos, o homem de Deus ele tem que valorizar as pessoas que lá atrás, no comecinho do seu caminhar,
do seu ministério lhe ajudaram. Um homem de Deus não pode desprezar ninguém. Não pode. Davi começou a agir com memória curta. E aí, as consequências começaram a vir. E aí ele traz agora Betseba. A Bíblia diz que era uma mulher linda, belíssima. E ele toma para si como esposa. E ela agora vai ter um filho do rei Davi. Agora é que eu vou começar a pregar. Aí de repente ele tem uma visita ilustre. Meu rei! Opa, quem é? Profeta Natan. Vim lhe fazer uma visita extraordinária. Seja bem-vindo, meu profeta. Prepara banquete, comida, bebida, tudo para o meu profeta. Come, bebe, se alegra. Ele disse, mas eu tenho um negócio para conversar contigo. A gente já comeu, bebeu, se alegrou, mas eu tenho uma história para te contar. Ele fala, porque com você não tem protocolo, e aqui eu deixo de receber qualquer pessoa e lhe recebo. Maravilha. Olha, tem um cara aqui em Jerusalém, que ele é muito rico. Tem muitas ovelhas, muita riqueza. E o vizinho dele é pobrezinho. O pobrezinho só tem uma ovelha, uma única ovelhinha. E ele resolve dar um banquete, esse cara rico. E sabe o que foi que ele fez? Ele, em vez de tirar uma das ovelhas, 2, 3, 10 do rebanho dele, ele pulou a cerca e foi pegar a ovelha do vizinho. Pegou a ovelha do vizinho, matou e ofereceu para dar o banquete. E aquele vizinho foi reclamar com ele, falar com ele, questionar com ele. Sabe o que foi que ele fez? Ele matou ainda o dono da ovelha. Aí Davi pega a roupa, a túnica dele, rasga e diz, esse homem é digno de morte. E este homem pagará 4, tá lembrado que você leu? 4 vezes. Ele deu a sentença dele. Ele deu a sentença dele. Este homem é digno de morte e ele tem que pagar 4 vezes pelo que fez. Aí Natan disse, muito bem, este homem sabe quem é? É tu, Davi. Você pensa que Deus não está sabendo da sua manobra, da sua malignidade? Você matar Urias, teu melhor soldado, e se apropriar da esposa dele, tu com tantas mulheres? E se tu pedisse mais, Deus te daria? Tu teria que pegar a mulher do teu melhor soldado, adulterar com ela, e depois matar Urias e colocar na frente da batalha e mandar o exército recuar. Tu acha que Deus não viu? Ah, meu amigo. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. O que era bonito de Davi, sabe o que é? É que ele reconhecia. Ele reconhecia. Ele disse, realmente eu mereço, eu pequei. E eu estou nas mãos de Deus. Mas eu me arrependo do que eu fiz. Deus sondou o coração dele. E ele estava arrependido mesmo do que ele tinha praticado. Por isso que Deus não o matou. Aí Deus usa Natan, que era o profeta, e diz, Deus me fala que tu não morrerás. Mas a espada do Senhor estará na tua casa. E para começar, o filho que vai nascer entre ti e Betseba já vai morrer. Nascerá e dentro de dias morrerá. Mas Senhor, foi assim que aconteceu. Betseba tem um filho lindo, maravilhoso, e dentro de poucos dias Deus matou e levou. Quando nós não paramos, amados, para olhar o nosso maior patrimônio, chamado família, nós estamos fazendo nada com nada. Quando nós não valorizamos família, mulher, esposa, esposo, filhos, filha, quando não valorizamos a família, em
tudo que nós estamos fazendo, estamos perdendo tempo. Porque foi Deus que constituiu. Essa instituição foi criada pelo Senhor. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Família. Davi era um excelente governador, era um excelente rei, mas ele não tinha tempo para os filhos. Davi já tinha vários filhos antes desse morrer. Davi já tinha Absalão, tinha Tamar, que era uma filha, e tinha Aminon, que era outro filho dele. E tinha vários. Mas esses três eram os três que ele mais amava: Absalão, Samar e Aminon. A Bíblia relata que Aminon, ele era louco pela irmã Samar. E ele era apaixonado pela irmã. E ele queria a irmã como mulher para ele. Mas não podia. Não existia isso. E aí o que é que ele faz? O conselheiro, veja o que é conselheiro. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e este será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dará seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não cairá. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Conselho ímpio é pior do que 1080, é pior do que veneno perigoso, é pior do que veneno de cascavel, é pior. Conselho maligno é uma desgraça. Muita gente hoje, muita gente nos nossos dias perderam famílias, perderam marido, perderam esposa, perderam filhos por causa de conselhos. Conselhos que não eram do altar. Eram conselhos loucos. Eu fui na onda de um primo meu, fui na onda de uma prima minha, eu fui na onda de uma amiga minha. Perdi a família. E a gente está falando de lideranças. Quantos líderes, quantos pastores, quantos homens de Deus perderam seu ministério? Não, eu reconstruo, vou para outra cidade e reconstruo. Constrói assim, não, meu filho. O Deus é o mesminho. E Deus sabe de todas as coisas. Não é assim que a banda toca. Não, eu vou mudar de cidade, eu mudo de bairro, que a coisa recomeça. Recomeça como? Vai crescer feito rabo de cavalo, de cabeça para baixo. Porque não é assim que a banda toca. É assim que a banda toca? Não. Aí Davi não tem tempo para Absalão. Quem é que é o pai de Absalão? De Aminon, de Samar? Os conselheiros. Era que aconselhava, que tomava conta deles e tudo mais. E aí Aminon recebeu um conselho do seu conselheiro. E o conselheiro disse: tu não é apaixonado por Samar? Tu faz o seguinte, tu inventa que está doente, que está com febre, e tu manda um recado para o rei liberar ela, para ela vir cuidar de você. E ela gosta muito de tu como irmã, e ela vai vir cuidar de você. E você estupra ela, abusa dela sexualmente, e ela vai ter que ser tua mulher de todo jeito. Porque está feito, está feito. Tu é filho do rei, tu pode tudo. Vê o conselho do ímpio, como é que é? Tu pode tudo. Aí Aminon faz do jeitinho que ele mandou. Mandou chamar a irmã de boa fé veio cuidar dele, achando que ele estava doente, acamado, e ele estupra a irmã. E a irmã fica louca, porque uma mulher em Israel, se ela não tiver virgindade, ela não tem nenhum valor. Imagina estuprada. A cultura de Israel é assim. Uma mulher estuprada em Israel, ela jamais se casaria de novo. Ninguém queria. Era melhor a morte para aquela pessoa. E aí, aquela menina chamada Samar, que antes tinha alegria, agora só tinha tristeza no coração dela. E
E era um assunto que ela não podia dizer para todo mundo. Ela tinha que se resguardar. Ela tinha que fechar o seu coração. Entrou em depressão profunda. E aí o irmão chamado Absalão percebeu que ela estava doente, mas era doente na alma. Aí Absalão: Samar, o que é que está acontecendo? Tu é minha irmã, me conta. E ela abre o coração e conta para o irmão. E diz: meu irmão querido, o nosso irmão me estuprou. Eu fui cuidar dele, achando que ele estava doente, tudo mentira. E ele me abusou sexualmente. Não era para ter feito isso. Eu estou arrasado, eu estou morta, acabou minha vida. Absalão escuta tudo aquilo da irmã. Tá bom. Ele vai lá e fala para o pai: pai, aconteceu uma situação complexa e o senhor tem que tomar uma providência. Calma, é seu irmão, vamos abafar isso aqui. Eu estou parafraseando. Vamos resolver da melhor maneira, para ficar dentro de casa, e a gente vai tentar resolver. Vamos resolver. E não resolvia. Absalão indignado, Aminon, que tinha estuprado a irmã, não estava nem aí, e Samar dentro de casa destruída. Sabe o que foi que Absalão fez? Pegou um punhal bom, foi lá e matou o irmão. Matou o irmão. Diga: um abismo chama outro abismo. Diga de novo: um abismo chama outro abismo. E o que aconteceu? Davi não resolveu a situação de Aminon. Também não tinha moral para resolver agora a situação de Absalão, mesmo assassinando o seu irmão. E a pena era de morte para Absalão. Mas ele disse: não vou matar meu filho. Vamos fazer o seguinte: vamos botar ele para fora dos muros de Jerusalém. Deu dinheiro para ele, riqueza, poder, e disse: vai viver longe. Feito aqueles filhos de gente influente que pinta miséria no Brasil, aí estão procurando ele, investigando a causa. Aí não, vai para Nova York, vai para os Estados Unidos, toma aí 2 milhões, fica por lá, depois que a poeira baixar tu volta. Mesmo assim. Aí Davi, mais um erro. Lembre-se que ele disse que era 4 vezes. Não foi 4 vezes? O primeiro filho dele com Betseba morreu. Aminon agora foi morto também pelo seu próprio irmão. Já tinha 2 no cemitério. E aí? Samar já estava morta emocionalmente. Não tinha mais jeito para ela. Estuprada, arruinada, nunca mais se casaria na vida. Acabou a vida da moça. Na cultura judaica era assim. E agora Absalão está fora dos muros de Jerusalém. E agora ele se rebela contra o pai. E agora ele quer o trono do pai. E Davi, na morosidade, sem querer resolver o problema, sem confrontar o filho. Ele era um excelente rei, mas um péssimo administrador familiar. Quantos pastores estão assim? Quantos líderes estão assim? São excelentes líderes de igreja, são excelentes líderes pastorais, são excelentes líderes de ministério. Sua família está destruída. Quantos estão assim? Vivendo de fachada. Não, a igreja está cheia, a igreja está lotada, a igreja está fluindo. Eu não quero saber se a igreja está fluindo, se minha família não flui. Para mim não interessa a igreja arrebentar no crescimento e minha família ficar para trás. Para mim, a minha família tem que ir comigo. Para mim, a minha mulher, meus filhos têm que ir comigo. Porque essa é a visão de Deus para a nossa vida. Davi não tinha tempo para a família. Davi não investia. Davi não investia. Amém? Então, o que é que acontece?
Davi começou agora a viver um momento crítico na vida dele. E agora tinha um filho que estava se rebelando. Então comprou um exército lá fora e agora se muniu e agora vem para enfrentar Davi. Aí Davi, para não enfrentar ele, Davi sai de Jerusalém. Veja a omissão. Davi deixa Jerusalém, sai de Jerusalém. Quando Absalão chega com o exército dele, não encontra Davi. Ele veio para matar o pai. Mas encontrou as mulheres de Davi, as esposas de Davi. Está lembrado a palavra que Deus disse? Tu fizesse escondido com Betseba. Mas eu vou fazer com que faça com as tuas mulheres à luz do dia o que tu fizesse com a mulher de Urias. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus determina. Deus disse, tu fizesse as escondidas, porta trancada, obscuro, mas o que eu faço à luz do dia. Já vem Absalão, não encontrou Davi, encontrou as esposas de Davi. Sabe o que foi que Absalão fez? Teve relações com todas as mulheres do pai, o próprio filho. Todas as mulheres, à luz do dia, todo mundo vendo. Para ele desmoralizar o pai. Mas aquilo era profético, já tinha que se cumprir. Que desgraça. E agora? Não tinha jeito mais para Davi a não ser resolver de uma maneira radical. Ele tinha que mandar matar Davi. Ele agora era obrigado a matar o próprio filho. Ele não matou Urias. Olha a sentença 4 vezes. Ele agora estava sendo obrigado a matar o seu próprio filho. Mas ele não tinha força, ele não tinha coragem. Mas a Bíblia diz que o capitão de Davi, Joabe, não deu moleza. Joabe disse, hoje ele vai para a cova. Hoje ele vai comer espada. Porque o meu líder não está mais pensando. Ele está agindo com as emoções, não tem mais razão. E a Bíblia diz que já vem Absalão num cavalo, guerreando contra o exército de Davi. A Bíblia diz que Deus fez com que um galho de árvore cravasse no couro cabeludo dele, e ele ficou preso entre o céu e a terra. Oh, meu amigo, que manteiga no pão, né? Quando vem Joabe, olha e diz, eu não acredito. Deus me entregou o inimigo de Israel. Aí Joabe fez bem feito o serviço e mandou a cabeça a prêmio. Davi ficou com 3 filhos no cemitério e uma estuprada. Ele disse, quantas vezes? Quantas vezes? Diga para você e para seu vizinho, diga, palavras são sementes. Cuidado com o que você profetiza. A palavra tem poder. Diga, palavras são sementes. Tudo que se planta, vai haver colheita. Davi era um homem de sucesso. Davi tinha riqueza, mas não tinha sucesso no lar. Nenhum sucesso lá fora compensa o teu fracasso no lar. Nenhum. Olha, amados, a maioria hoje dos filhos de pastores estão desviados. A maioria dos filhos dos pastores não querem mais nada com a igreja. Porque o pastor trocou de mulher, porque o pastor está frio, porque isso ou por aquilo. O inimigo tem investido pesado na família. E muitas vezes o líder não corrige o filho. A conivência com o pecado tem levado o filho à destruição. Muitas vezes o filho é um prostituto, mas está regendo o coral da igreja. Muitas vezes o filho é um prostituto, está pegando as meninas da igreja toda e canta muito bem, ninguém mexe com ele porque é filho do pastor. Esse líder que não aprendeu a cortar na própria carne vai pagar um preço. Davi não soube
cortar na própria carne. Eu preguei sobre isso hoje de manhã. Um líder tem que aprender a cortar na própria carne quando necessário. Quando você não tem essa capacidade, nada vai fluir na sua vida. E eu disse hoje pela manhã, no culto da família pela manhã aqui em Cotia, eu disse: se sua mulher estiver errada e o estranho estiver certo, tire a razão dela e dê ao estranho. Um homem de Deus tem que ser de caráter, de personalidade. Ele não pode tirar a razão de quem não tem, de quem é de direito, aliás. E essa politicagem barata está assim dentro das igrejas, infelizmente. Eu não falo de pastor, jamais vou estar falando de liderança, mas infelizmente muitos colegas estão enfrentando situações catastróficas porque não aprenderam a cortar na própria carne. Não tiveram coragem de disciplinar um filho, tirá-lo da frente do trabalho. Senta, vai ser tratado. Não, mas não vou para a igreja. Vai. Quando você estiver comendo do meu pirão e debaixo do meu teto, você faz o que eu mando. Muitas vezes está faltando o que? A autoridade. Menino é inteligente. Quando ele percebe que o pai deu moleza, ele entra. A menina sagaz, quando ela vê que o pai é bobão, ela, opa, quem manda sou eu. Queridos, nós somos responsáveis pelo rebanho número 1. Faz assim, diga família. Diga meu rebanho número 1. Diga família. Se esse rebanho número 1 está todo arrebentado, como você pode estar na frente de um trabalho arrebanhando as ovelhas, cuidando das ovelhas estranhas e as conhecidas todas destruídas? Será que Deus quer isso para a sua vida? Não. Hoje você vai sair daqui, nós vamos terminar o culto já, e eu quero dizer para você o seguinte: Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: filho, filha, nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso no teu lar. Deus, quando Ele chama liderança, todo mundo quer ser líder, todo mundo. Hoje existe uma epidemia das pessoas quererem ser pastores, quererem ser bispo, apóstolos, é uma epidemia. Mas entre querer e ser, é dois polos bem diferentes. Entre querer e ser, na autenticidade, é dois polos, é norte e sul. Entende? Não que eu queira desclassificar ninguém, mas muitos que talvez queiram, mas não têm a chamada, ou muitos têm a chamada, mas não estão exercendo o papel que é necessário para manter ele como líder. O líder tem que cortar na própria carne. Líder tem que dizer a verdade. Líder não tem que estar passando a mão por cima de ninguém, porque o irmão é rico, milionário. Esse daí não, vamos aliviar, porque esse irmão mantém a igreja, é ele que vai comprar a igreja, é ele que vai comprar o terreno. Olha aqui, eu quero dizer uma coisa: pode chegar os milionários de Barueri, eles vão ter que ouvir essa palavra que o Espírito de Deus colocou na minha boca, porque eu não vim aqui para pactuar, para fazer negócio. Eu não sou comerciante, eu sou profeta. Eu sou um homem levantado pelo Espírito de Deus para falar a verdade, que existe a necessidade de um arrependimento.